Bem-vindos ao nosso vídeo sobre um dos conflitos mais complexos e de longa data da história contemporânea, o conflito Israel-Palestina. Esta disputa, que abrange décadas e gerações, é caracterizada por uma complexidade inigualável e uma rica tapeçaria de eventos históricos. Nossa jornada nos levará através dos capítulos intricados dessa história, na busca de uma compreensão mais profunda das suas causas e consequências. Comprometemos a fornecer uma análise imparcial e equilibrada, com o objetivo de lançar luz sobre todas as perspectivas e abordagens envolvidas neste conflito complexo. Para entender a raiz do conflito Israel-Palestina, é essencial voltarmos no tempo e explorar o contexto histórico que remonta ao início do século XX. Nessa época, a região da Palestina estava sob o domínio do Império Otomano por vários séculos. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, o curso da história da Palestina foi significativamente alterado. Neste ponto, as forças britânicas lideradas pelo general Edmund Allenby conseguiram derrotar as forças otomanas e ocuparam a Palestina. Com a ocupação britânica da região, um novo capítulo se iniciou, trazendo consigo as sementes do conflito que perduram até hoje. Em novembro de 1917, o então ministro das Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, emitiu uma declaração conhecida como a Declaração de Balfour. Nela, o governo britânico expressou seu apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, sem prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas já existentes na região. Essa declaração de apoio à causa sionista, que buscava o estabelecimento de um Estado judeu, plantou as sementes do conflito, pois a população árabe na Palestina se opôs veementemente a essa ideia, temendo a perda de suas terras e direitos. Após a declaração de Balfour, houve um aumento significativo na imigração judaica para a Palestina, o que gerou tensões crescentes entre a população árabe local e os imigrantes judeus. Este período de mudanças dramáticas na Palestina estabeleceu as bases para os conflitos que viriam a seguir. Em 1947, a questão da Palestina chegou a um ponto crítico. A ocupação britânica da região havia colocado a comunidade internacional diante do desafio de encontrar uma solução duradoura para o conflito crescente entre judeus e árabes na Palestina. A Organização das Nações Unidas, ONU, desempenhou um papel crucial nesse momento histórico. A ONU elaborou um plano de partilha da Palestina, conhecido como Plano de Partilha da ONU de 1947. Este plano propôs a divisão da Palestina em dois estados, um estado judeu e um estado árabe, com Jerusalém sendo administrada internacionalmente como um enclave separado. A resolução de partilha foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, e ela foi recebida com reações mistas. Enquanto os líderes sionistas apoiaram a criação de um Estado judeu, líderes árabes e muitos palestinos se opuseram ao plano, argumentando que ele não respeitava a vontade da maioria árabe da população e que prejudicava os direitos dos palestinos. Essa guerra e a subsequente saída de centenas de milhares de árabes palestinos de suas terras, um evento que ficou conhecido como a Nakba ou catástrofe em árabe, marcaram o início de um conflito prolongado que continua a impactar a região e o mundo até os dias de hoje. Após a criação do Estado de Israel em 1948, a região continuou a ser palco de conflitos e tensões. As guerras árabe-israelenses de 1956, 1967 e 1973 representam três dos momentos mais significativos nessa escalada de hostilidades. A Guerra de Suez, também conhecida como Crise de Suez, ocorreu em 1956. Ela começou quando Israel, França e Reino Unido lançaram uma operação militar conjunta para retomar o controle do Canal de Suez, que havia sido nacionalizado pelo Egito sob o governo de Gamal Abdel Nasser.
O conflito foi desencadeado por uma série de interesses geopolíticos, incluindo o temor ocidental de que Nasser se alinhasse com a União Soviética. Embora Israel tenha ocupado a península do Sinai, a pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos e da URSS, levou ao cessar-fogo e à retirada das forças estrangeiras da região. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi um dos conflitos mais significativos da história do conflito Israel-Palestina. Israel lançou um ataque preventivo contra seus vizinhos árabes, Egito, Síria e Jordânia, e rapidamente conquistou territórios que não faziam parte de suas fronteiras originais. A guerra resultou na ocupação israelense da Cisjordânia, faixa de Gaza, Península do Sinai e colinas de Golã. Jerusalém Oriental foi anexada por Israel. O conflito aprofundou as divisões na região e deixou um legado de tensões e desafios territoriais não resolvidos. A Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra de Outubro ou Guerra do Ramadã, começou em 1973 quando Egito e Síria lançaram ataques coordenados contra Israel no feriado judaico do Yom Kippur. As forças árabes inicialmente tiveram sucesso, mas Israel conseguiu montar uma contraofensiva. O conflito levou a uma maior diplomacia e resultou em acordos de cessar-fogo e negociações de paz entre Israel e Egito, conhecidos como os Acordos de Camp David, assinados em 1978. Após as guerras árabe-israelenses da década de 1960 e 1970, a região continuou a testemunhar conflitos e tensões. Dois eventos significativos que marcaram essa fase foram a Intifada e os Acordos de Paz de Oslo. A Intifada, que em árabe significa levante ou agitando, referiu-se a uma série de levantes populares palestinos que começaram em dezembro de 1987 na Cisjordânia e na faixa de Gaza ocupadas por Israel. O movimento foi uma resposta à ocupação israelense, e envolveu protestos, greves, manifestações, e em alguns casos, atos de violência. Milhares de palestinos e centenas de israelenses perderam a vida. A Intifada, que durou até 1993, teve um impacto significativo na consciência global em relação ao conflito e levou a um maior envolvimento internacional. Os Acordos de Paz de Oslo, assinados em 1993 em uma cerimônia na Casa Branca, representaram um momento importante na busca pela paz entre israelenses e palestinos. Os acordos estabeleceram uma série de medidas destinadas a levar a uma solução de dois estados, com Israel e a Autoridade Palestina reconhecendo mutuamente suas existências e comprometendo-se a negociações para resolver questões pendentes. Embora tenha havido otimismo inicial em torno dos Acordos de Oslo, o progresso foi interrompido por várias razões, incluindo a expansão contínua de assentamentos israelenses na Cisjordânia e a falta de acordo sobre questões-chave, como o status de Jerusalém e os refugiados palestinos. À medida que exploramos a história e as complexidades do conflito Israel-Palestina, é importante lembrar que, apesar das décadas de tensões e tragédias, a paz e a coexistência pacífica ainda são possíveis. O sofrimento humano e a perda de vidas de ambos os lados deste conflito são inestimáveis, e é fundamental que busquemos soluções para evitar mais tragédias. Nossos corações estão com aqueles que anseiam por um futuro em que todas as crianças da região possam crescer em um ambiente de segurança e oportunidades. Instamos os líderes, tanto israelenses quanto palestinos, a continuarem buscando soluções pacíficas e a reiniciar negociações sérias. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nessa busca por um futuro de paz na Terra Santa. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.